vou falar um pouquinho da elastina, porque cita lá na biografia, apesar que quase ninguém pergunta, mas para deixar completo, falar aqui da elastina. A elastina, então, também é uma proteína fibrosa, mas diferente do colágeno, ela não tem aquela hélice lá que é estabilizada, tudo como a gente viu. E sim por vários peptídeos. Vários peptídeos são uniões de aminoácidos que são ligados por enlaces, assim chamados enlaces cruzados. Esses peptídeos têm uma parte hidrofóbica, como a gente vê aqui, e uma parte hidrofílica. Essa parte hidrofílica aqui que vai dar esses enlaces cruzados aqui, ó. E através dessa disposição dela, como a gente vê, que ela tem essa característica elástica. Quando a gente vê aqui, ó, estiramento, relaxação. E aqui mais relaxação. E aqui a mesma coisa, ó, estiramento, relaxação. E quando se une fibras de elastina com fibras colágena, dá a característica da pele, por exemplo, que você tem um pouco de elasticidade nela, mas que ela também é firme. O colágeno dá mais a firmeza, o suporte, e a elastina dá um pouco da elasticidade. E aqui deixo um texto para vocês da elastina, falando basicamente isso daí. E agora sim eu começo enzimas e vou começar falando um pouquinho de termodinâmica. A maioria do pessoal pula essa parte, aí vai tentar entender a parte de catálise de enzima, acaba que faz uma confusão porque não tem a base. Eu não vou ser muito extenso nessa parte aqui, mas eu acho importante saber alguns conceitos. E aqui tem, ó, para deixar claro para vocês, ó, noções de equilíbrio químico, reações exergônicas e endergônicas que tem a ver com ΔG, que a gente vai ver ali. Então, ΔG, ou energia livre de Gibbs, mede a espontaneidade de uma reação química. Se o ΔG é negativo, quer dizer que é uma reação exergônica e ela libera energia. Se o ΔG é positivo, a reação se chama endergônica e quer dizer que ela absorve energia para ocorrer. E ΔG é igual a zero quando a reação está em equilíbrio. Que equilíbrio a gente vai ver aqui um pouquinho melhor, que acontece quando essa reação aqui, que dá os produtos, iguala a velocidade das reações que dos produtos volta aos reagentes. Quando as duas velocidades, a velocidade nesse sentido aqui, direito, e nesse sentido esquerdo, se igualam, a gente fala que a reação está em equilíbrio químico. Esse ΔS aqui, ele mede a energia inútil. Ou também a gente pode falar que o ΔS mede o grau de desordem de um certo sistema. Por exemplo, aqui, onde vocês acham que tem mais desordem? Uma molécula que tem 6 átomos unidos com 12 átomos de hidrogênio, com mais 6 átomos de oxigênio, tudo unido numa coisa que a gente faz aquela representação lá. Unido assim, vários átomos unidos, ou dois gases aqui, ó, que são moléculas bem menores. Obviamente que nesse caso aqui, e esse daqui é a reação da respiração celular, que nada mais era do que pegar a molécula de glicose mais oxigênio e dar gás carbônico e água, que acontece nas nossas mitocôndrias para gerar energia. A gente parte de compostos energéticos com um alto grau de ordem, isso daqui, os átomos estão ordenados, e vai nos dar produtos com grande desordem. E se tem grande desordem, quer dizer que a nossa entropia aumentou. Então, vamos aí. Então, como eu estava falando para vocês, a gente pensa nesse ΔH como a energia total do sistema, toda a energia que entra no sistema, e esse fator aqui, ΔS, como energia inútil. E o ΔG vai ser a energia apta para realizar um tipo de trabalho. Por quê? ΔG então seria energia útil. Porque o ΔH, como a energia, a gente pensa assim, para simplificar, uma energia total, a gente tira aqui com menos a parte inútil dessa energia total, vai dar então uma energia útil apta para realizar trabalho.
Vamos aplicar esse exemplo aqui, ó, em seres autótrofos, como as plantas, e seres heterótrofos, como os animais, a gente. Então, o que as plantas fazem? Elas pegam moléculas simples e moléculas que estão com alto nível de desordem e transformam nesse sentido aqui assim em moléculas agora que são mais complexas e que estão com uma ordenação maior. E na natureza a gente tem que ter em consideração que sempre o que é espontâneo vai ser a desordem, que a gente pode relacionar um pouco à teoria do caos. Então o universo tende à desordem, e daí que vem a teoria do caos. Desde o Big Bang, que a energia estava concentrada em um ponto bem pequeno, chamado infinitesimal, e teve aquela grande explosão, os gases e partículas começaram a se espalhar. Então, espalhar quer dizer desordem. Então, a lei do universo, o que é espontâneo para o universo, sempre vai ser a desordem. Então, para que uma planta pegue essas moléculas simples aqui e transforme em moléculas complexas, em moléculas com alto nível de ordem, o que vai ter que ser dado? Energia. A única forma de que essa reação, que não é espontânea, ocorra é pegando energia e usando essa energia para realizar essa reação. As plantas pegam essa energia do Sol. Então, a gente pode representar essa energia aqui, ó, como o nosso ΔH, energia total que vai entrar aqui no nosso sistema. E, de toda essa energia que entra, não toda energia consegue ser transformada em energia química, que seria representada por as energias dessas ligações aqui. Parte da energia se perde na forma de calor. E essa perda de energia inútil é o que a gente define como entropia. E isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Sempre num processo que a gente realiza, sempre vão ter perdas, ou melhor, dissipação de energia. A energia é dissipada geralmente na forma de calor, uma energia inútil, que não dá para você realizar trabalho como energia de forma de calor. Aqui no exemplo, a energia nessa forma de calor que é liberada para o meio não vai ser utilizada para fazer essas ligações químicas aqui complexas. E já que eu estou falando em termodinâmica, eu também dá a primeira lei termodinâmica, que a energia do universo sempre é constante, sempre se conserva. Então, a energia aqui que vem do Sol, se somar a parte da energia que vem do Sol e que eu coloco nessa molécula aqui, com a parte dessa energia aqui dissipada, vai ter que ser constante. A energia sempre é constante. Que a gente pode até relacionar com aquele princípio Lavoisier, que ele usa para a química, mas também é válido para a energia, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E tudo isso eu fiz para mostrar para vocês que esse composto aqui então, que é a nossa glicose, que é sintetizado pelas plantas, ela é um composto mais energético e também um composto mais ordenado. Então, se ela é mais energético, vamos falar então que a energia dele é mais 100. E a entropia eu falei para vocês que medem a desordem. Se ela é mais ordenada, a entropia vai ser negativa. Menos, vamos pôr um valor aqui também, 100. Se eu faço aqui 10 menos 100, vou ter igual a 200. Só para ilustrar, não vou nem colocar unidade nada. E daqui eu demonstro para vocês então que uma variação de energia livre positiva vai ser de processos que são não espontâneos, processos endergônicos, que têm que absorver energia e que ainda também aumentam a ordem do sistema. Tudo contrário à teoria do caos do universo, que é a teoria da desordem e da baixa energia. Eu posso adiantar para vocês que a moeda energética do corpo humano é o ATP. A gente vai usar o ATP como energia para fazer várias reações. Por exemplo, contrair um músculo, uma contração muscular, gasta ATP. Isso quer dizer o quê? Bater o coração,
andar, correr. Ou seja, todos os processos nossos vão gerar um gasto de ATP. E esse ATP precisa ser produzido. Então, como a gente faz? A gente pega moléculas com um alto nível de energia, que a gente acabou de ver aqui, e organização, que a gente recebeu das plantas. Você comendo uma fruta, por exemplo, que tem lá sacarose, que é glucosa mais frutose. Então, a gente pega aqui, ó, glucosa, frutose. A gente consome oxigênio lá na cadeia respiratória, que acontece nas mitocôndrias. Nos vai gerar esse ATP. A gente vai usar o ATP para fazer algum outro processo. E vamos liberar compostos mais simples e também mais desordenados. E se tem uma liberação de energia aqui, liberou energia, quer dizer, se aqui tinha então, vamos supor, mais 100 de energia, representando o nosso H, liberou energia, perdeu essa energia. Vamos supor que perdeu e ficou agora com menos 100 de energia aqui. Então, o que aconteceu agora com o nosso ΔH? Nosso ΔH agora então vai ser negativo. Vamos colocar aqui então menos 200. Só para ilustrar isso com um número que fica mais fácil. Porque de mais 100 até menos 100, acaba tendo uma variação para baixo de 200. Menos 200. Lembra que eu relacionei a entropia com desordem? E quanto então maior a desordem, maior a entropia. Como esse composto aqui ele está bem ordenado em relação a esse, coloquei aqui um valor de menos 100 para ele. E esse valor aqui de mais 100 representa essa desordem aqui. Maior desordem, aumentou nossa entropia. Lembrando que entropia também significa, como eu falei, energia inútil. E uma entropia de menos 100 a mais 100, eu vou ter uma variação agora positiva de mais 200. E vamos representar aqui então, ó. Aqui, mais 200. E essa temperatura novamente não vai nos importar, só para dar ideia disso daqui. Então daqui, ó, vocês veem que se eu tenho aqui menos 200 e faço isso daqui, ó, menos com mais aqui, também vou ter um valor negativo. Então vou acabar somando menos 200 com menos 200, dando um valor igual a de menos 400. Aqui, ó, menos 400. Então, eu só fiz tudo isso para mostrar para vocês que um ΔG negativo quer dizer que nos representa uma reação química espontânea. E é por isso que nos gráficos dos livros você vem aqui, ó. Aqui está o reagente, aqui está o produto, e a gente vê que essa reação é espontânea. A diferença de energia entre o reagente e o produto vai ser representado aqui por esse ΔG. E como a reação é espontânea, ΔG negativo, menor que zero. Porque posso falar que ΔG é igual o ΔG dos produtos menos ΔG do reagente. Se aqui, ó, vamos supor então que o produto tem uma energia, que o produto não, com o reagente aqui, ó. O reagente tem uma energia de 50. E agora, os produtos, a gente vê aqui que está embaixo, isso daqui é um gráfico. Isso aqui é um gráfico. Aqui vai estar, vamos por 0. Que o produto vai ser mais ou menos, então, 40. Se eu coloco nessa fórmula aqui, eu vou ter que ΔG é igual a 40 menos 50. E, portanto, ΔG igual a menos 10. Obviamente, ΔG
negativo, reação espontânea. E aqui temos uma curva que a gente pode falar, que a gente pode até conseguir isso em laboratório hoje, através de experimento. Então a gente vê que isso aqui não é só mais teórico, é experimental já. Que a gente tem a glicose mais oxigênio, e aqui tem os produtos, CO2 e água. Glicose mais oxigênio, produto, CO2 e água, que acontece na respiração celular lá na mitocôndria. Então, daqui para cá também teve uma, escrever aqui melhor, teve uma variação de energia, ó, aqui para baixo. Mesmo exemplo, se eu colocar 50 e aqui 40, vai dar menos 10. Se eu colocar 100 e aqui colocar 30, vai dar, fazendo essa regra aqui, menos 70. Então a gente sabe que, como esses produtos têm um nível de energia menor, delta G vai ser menor do que zero. Então a gente guarda aqui, ΔG mede espontaneidade ou não. ΔG menor do que zero, reação. Então, exergônica, libera energia. E ocorre quando a gente diminui esse ΔH, ou essa energia total do sistema, e a gente aumenta a desordem aqui no ΔS. E agora eu falo para vocês, que depois a gente vai relacionar as duas informações, que as reações químicas podem ser representadas na forma de um equilíbrio químico. E o que é esse equilíbrio químico? É quando a gente tem os reagentes aqui, ó, A e B, que eles vão para esse sentido, mas quando forma o produto C e D, acaba que esse produto também é degradado e volta aqui para os compostos A e B. Então vai ter reação ocorrendo nesse sentido aqui e reação ocorrendo nesse sentido em volta. Quando igualo as duas velocidades, quer dizer que a reação atingiu o equilíbrio. Por quê? Porque no início, vamos imaginar que tinha só A e B aqui. Não tinha nada disso. Então, obviamente, que o sentido dessa reação era somente o dessa flecha aqui. E depois, à medida que foi produzindo esse composto aqui, a reação foi indo nesse sentido, até que chegou num equilíbrio, que igualou as duas velocidades, a velocidade tanto de formação quanto de volta para os reagentes. E o que mede essa constante de equilíbrio? Que a gente vê nessa fórmula aqui. Ela mede nada mais do que o quanto de produto que eu tenho em relação aos meus reagentes. Fácil, ó. Se eu tenho bastante desse produto C aqui, e bastante desse produto D, consequentemente, eu vou ter um valor alto aqui, ó. E aqui um valor baixo. Por quê? O que está em colchetes aqui representa concentração. Quanto maior a quantidade aqui, maior a concentração desses, e é o produto deles. Então, fazer aqui um sinalzinho de vezes. E aqui também. Então eu falo que quanto maior essa minha constante de equilíbrio, eu vou ter mais quantidade de produtos em relação à quantidade de reagentes. Então quer dizer que o meu equilíbrio químico, em valores grandes da constante de equilíbrio, vai estar deslocado para cá sim. Isso só quer dizer que as duas velocidades ainda vão estar iguais, mas que tem muito mais dessas espécies aqui do que dessas outras. E é fácil, vamos relacionar aqui, ó. Imagina que aqui tem 100, só vai ficar fácil, aqui 100 também. Aqui tem 4, aqui 4. Então faço 100 vezes 100,
vai dar 10.000. 4 vezes 4, 16. Um valor altíssimo da constante de equilíbrio aqui. Diferente se tivesse, por exemplo, aqui 50, 50, 50, 50, faço. Agora 50 vezes 50 aqui, dividido por 50 vezes 50, vou ter um valor de 1. Uma constante de equilíbrio igual a 1, significa então que vou ter a mesma quantidade desse e desse. Esse equilíbrio não desloca nem para a direita, nem para a esquerda. Ele fica exatamente no meio assim, ó. Por quê? Como eu falei, mesma quantidade desses daqui e desses daqui. E através dessa fórmula aqui, que eu deixo para vocês só para exemplificar tudo isso e relacionar, a gente vê, ó, com o ΔG. Se a gente tem um ΔG negativo, portanto, uma reação espontânea, o que vai acontecer? Esse valor negativo vai multiplicar com o valor negativo aqui, vai acabar dando um valor positivo. E o nosso constante de equilíbrio igual, a gente pode substituir esse E aqui pelo um valor aproximado dele de 2,72. A gente chegaria então que o nosso K vai ser igual a 2,72 elevado a algum número positivo, então. Vamos supor que esse número positivo aqui, ó, nos vai dar 10. 2, aqui elevado a 10. Vocês veem então que se eu tenho um ΔG negativo, vou ter uma constante de equilíbrio alta. E, portanto, maior que 1. Como a gente viu, se esse K aqui ele é maior que 1 e valores altos, quer dizer que esse equilíbrio está deslocado para cá. Como a gente viu, se está deslocado para cá, ó, se a gente sabe que isso daqui é grande, é porque tenho muitos produtos em relação aos meus reagentes. Então tudo se relaciona. O ΔG relacionado também com a constante de equilíbrio. Lembrando então, constante de equilíbrio K igual a 1, mesma quantidade de produtos aqui para reagentes. Constante de equilíbrio maior que 1, mais quantidade de produto que reagente. Constante de equilíbrio menor que 1, menos quantidade de produto e mais quantidade de reagente. Quando é menor que 1, a gente fala que esse equilíbrio vai estar deslocado para esse lado aqui assim. Por isso que às vezes no livro vocês veem que tem que as duas setas estão assim, por exemplo, ó. Uma bem maior que a outra. Quer dizer que tem que estar deslocado o equilíbrio aqui para a esquerda, no sentido dos reagentes. Esse vídeo foi então para dar uma ideia, antes de começar a enzima mesmo, desses conceitos básicos de termodinâmica, que ninguém vai tomar isso numa mesa, mas vai ajudar no entendimento de tudo que vai vir depois. Então, já falo para vocês, não entendeu muito disso? Pega assim só as coisas básicas, por exemplo, que ΔG menor do que zero, reação espontânea. Que constante de equilíbrio alta, valores altos, quer dizer que tem mais produto, igual a zero, igual. Constante de equilíbrio, valor baixo, quer dizer que tem mais reagentes, locados para os reagentes. Pega só essas coisas básicas. Quando tem uma substância complexa e transforma em substância mais simples, eu acabo tendo uma redução dessa energia útil aí. Então, ΔG menor do que zero. Só isso, bem básico.